Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje conversaremos sobre um herói que todo mundo acha que conhece. Um bilionário órfão que se veste de morcego para combater o crime. Muito simples. Porém, essa é a camada mais superficial de uma história muito, mas muito mais profunda. O Batman, de Christopher Nolan, não é apenas um filme de super-herói, mas é um mapa detalhado das ansiedades, dos medos e das esperanças de nosso tempo, do século XXI. Hoje, vamos desvendar juntos os segredos filosóficos e sociológicos escondidos na trilogia do Cavaleiro das Trevas. Com esse vídeo, talvez você nunca mais olhe para o Batman da mesma forma. Para entender o Batman, a primeira coisa que precisamos saber é que ele nasceu da dor. E não só da dor de um menino que viu seus pais serem assassinados em um beco escuro. Essa é a tragédia pessoal, o motor da história. Mas existe uma dor coletiva por trás dele. O Batman surgiu nos quadrinhos de 1939. E o que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época? O país ainda se recuperava do baque da Grande Depressão, o crash da Bolsa de 29. Era um tempo de desemprego, de incerteza e de crise profunda. A sociedade americana olhava para os lados em busca de esperança, de justiça, de alguém que trouxesse uma nova ordem para a sociedade. Então, sim, o Batman é filho de um crime, mas também ele é filho de uma crise. Trauma, crise e heroísmo. Guardem essas três palavras. Elas são a certidão de nascimento do personagem. Agora, demos um salto no tempo. Quase 70 anos depois, em 2005, o diretor Christopher Nolan decide fazer o Batman de volta nos cinemas. E o que estava acontecendo no mundo naquele momento? O Ocidente estava processando um trauma que aconteceu no dia 11 de setembro. De novo, um tempo de incerteza, de ansiedade, de medo, um tempo de crise. Nolan, com uma genialidade absurda, percebeu que o DNA do Batman era perfeito para dialogar com aquele momento. Ele não apenas fez um filme de ação, ele transformou o Batman em um símbolo cinematográfico para a nossa era. E aqui entra a primeira grande ideia. Um pensador húngaro chamado Karl Mannheim, lá em 1929, falou algo que ele chamou de acontecimentos geracionais. A ideia é muito simples e poderosa. Grandes eventos, sejam eles positivos, como uma revolução tecnológica, ou negativos, como uma guerra ou um atentado, marcam às vezes uma geração inteira. Eles moldam a forma como as pessoas daquela época pensam, sentem e criam. As tragédias que vivemos na infância e na juventude, dizia Mannheim, são as que verdadeiramente nos constroem como pessoas. Soa familiar? É a história do Bruce Wayne. O 11 de setembro foi um desses acontecimentos geracionais. Ele não só mudou a política e a segurança global, ele mudou a arte e mudou o cinema. Surgiu uma geração de diretores, como Denis Villeneuve, de A Chegada, que estavam obcecados em explorar essa nova realidade cheia de incertezas. E o líder dessa geração, o seu porta-voz mais eloquente, foi Christopher Nolan. E como ele fez isso? Bom, Nolan não é somente um diretor, ele é um arquiteto de ideias. E para construir o universo do Batman, ele usou as ferramentas de um dos filósofos mais complexos e fascinantes da história, Hegel. Calma, não saia do vídeo, não vamos falar
profundamente sobre Hegel e vamos falar da maneira mais fácil possível. Para Hegel, a história e a verdade não se revelam de forma linear. Elas progridem através do conflito, da colisão de opostos. Ele chamou isso de dialética. Se você tem uma ideia, essa ideia é a tese. Alguém apresenta uma ideia completamente oposta, que é a antítese. Do choque entre essas duas, não sobra nem uma e nem outra, mas nasce uma terceira coisa, uma nova verdade, mais completa, e é a síntese. É como misturar tinta azul, tese, com tinta amarela, antítese. O resultado é o verde, que é uma síntese, uma cor totalmente nova, que carrega a essência das duas cores originais. Agora, Nolan aplica isso de forma brilhante nos seus filmes. Onde vive o Batman? A resposta óbvia é: na mansão Wayne. Mas essa é só metade da verdade. A mansão Wayne é a tese, a fachada, a imagem pública, a riqueza, a luz. Mas debaixo dela existe a Batcaverna, a antítese, o segredo, a escuridão, a dor, a identidade oculta. Bruce Wayne não é o playboy da mansão, nem o vigilante da caverna. Ele é uma síntese, o resultado do choque constante entre essas duas realidades. É por isso que no final de Batman Begins, a mansão queima. Aquele símbolo da antiga realidade precisava ser destruído para que o verdadeiro herói, a síntese, pudesse nascer plenamente. E essa dualidade está em todo lugar. Pensem na cidade de Gotham City. Nolan nos mostra arranha-céus luxuosos, o símbolo do poder, da ordem. E logo ao lado, os becos sujos, os bairros pobres, o caos. A Gotham da elite e a Gotham dos marginalizados. Qual delas é a verdadeira Gotham? Nolan responde a isso de forma hegeliana no clímax de O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele coloca o exército de Bane, vindo das entranhas da cidade, contra a polícia, que representa a ordem da superfície. É o choque literal entre as duas Gotham. E deste conflito, uma nova cidade, uma nova verdade precisa emergir. Não é à toa que o filme é declaradamente inspirado no livro Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens, que fala sobre a Revolução Francesa. O evento que inspirou o próprio Hegel. Tudo está conectado. Para Hegel e para Nolan, a verdade muitas vezes se revela a partir do fracasso da ficção, da ilusão. Você só encontra a realidade quando percebe que estava sendo enganado. Os personagens de Nolan estão sempre presos em mentiras, em sonhos, em distorções. E nós, o público, junto com eles. Só quando o véu da ilusão se rasga é que aparece a verdade. Mas a arquitetura de Nolan não para no espaço. A sua ferramenta mais poderosa, a sua assinatura, é a manipulação do tempo. Se você já assistiu a qualquer filme do Nolan, sabe que ele não gosta de contar uma história em linha reta. Ele salta entre passado, presente e futuro. E por que ele faz isso? É só para ser complicado? Não, isso é uma escolha filosófica profunda. Para uma pessoa que viveu um grande trauma como Bruce Wayne, o passado não está no passado. Ele é uma ferida aberta que invade o presente a todo momento. É como aquela lembrança dolorosa que surge do nada no meio do seu dia e muda tudo. O tempo, para quem sofreu, não é uma linha reta, é um redemoinho. Nolan entende isso e transforma essa experiência psicológica em linguagem de cinema. Ele quer que a gente sinta a desordem mental e existencial do personagem. E ele tem um cúmplice genial nessa tarefa: o compositor Hans Zimmer. Vou te contar um segredo que talvez pouca gente saiba. Em muitos filmes do Nolan,
Zimmer usa um efeito auditivo chamado escala de Shepard. É uma ilusão sonora fascinante. Basicamente, são várias escalas musicais sobrepostas que criam a sensação de que o som está sempre subindo ou descendo de tom, mas ele nunca chega a lugar nenhum. É um loop infinito de tensão. Este é o som da ansiedade, é o som de estar preso em um ciclo. Nas mãos de Nolan e Zimmer, cada camada dessa escala musical pode representar o passado, o presente e o futuro, tocando ao mesmo tempo em uma espiral que nunca acaba. É a dialética de Hegel transformada em música. É absolutamente genial. Então, ao quebrar o tempo, Nolan está nos dizendo que a nossa identidade não é uma foto estática. Você não é apenas quem você é agora. Você é a soma do menino assustado que foi, do adulto que é hoje e do herói que pode vir a ser. Tudo isso existe simultaneamente. O Bruce Wayne do filme não é uma coisa de cada vez. Ele é, ao mesmo tempo, o garoto do beco, o jovem revoltado, o playboy bilionário e o salvador de Gotham. E isso nos leva à peça final deste quebra-cabeça. O que é, afinal, um herói? Outro filósofo, o escocês Thomas Carlyle, dizia que a história do mundo é a biografia dos grandes homens. Em tempos de crise, dizia ele, a sociedade procura por heróis. Não apenas por pessoas fortes, mas por símbolos. Indivíduos extraordinários que nos dão o exemplo e nos lembram de quem nós somos. A explosão de filmes de super-heróis, depois do dia 11 de setembro de 2001, não foi só por causa dos efeitos especiais. Foi porque, em um momento de medo e confusão, a sociedade precisava de símbolos de esperança e de valores claros. E o Batman de Nolan é a encarnação perfeita disso. A missão mais importante dele não é prender o Coringa ou o Bane. É devolver a Gotham a memória de um passado glorioso, quando a cidade era próspera, e a esperança de um futuro melhor. Ele se torna o guardião da identidade coletiva da cidade. A mansão Wayne não é só uma casa, é um templo da memória. Aquela ponta de flecha que ele dá para Rachel não é só um objeto, é uma janela para a sua infância e para o seu destino. O herói, no cinema de Nolan, passa por uma jornada de transformação que é sempre marcada por um trauma inicial e culmina em um momento de catarse, de revelação da verdade. E essa verdade é dupla. Ele descobre a verdade sobre o mundo ao seu redor e, principalmente, a verdade sobre si mesmo. Quando o herói finalmente aceita todas as partes de si, a luz e a sombra, o passado e o presente, ele então se torna completo. E só então ele está pronto para o ato final de heroísmo, que é o sacrifício. Ele entende que a sua vida individual pode precisar ser entregue para que a memória coletiva da comunidade sobreviva. É por isso que, no final, o Batman se torna mais do que um homem. Ele se torna uma lenda, um mito. Como os antigos gregos já sabiam, um herói só é um herói de verdade quando ele é lembrado. Então, da próxima vez que você assistir a trilogia do Cavaleiro das Trevas, não veja apenas um homem fantasiado de morcego. Veja a dor de uma geração ecoando na dor de um menino. Veja as ideias de um filósofo alemão desenhadas na arquitetura de uma cidade fictícia. Veja o tempo se dobrando sobre si mesmo ao som de uma partitura que nunca termina. O Batman, de Christopher Nolan, não é uma fuga da nossa realidade. Ele é um espelho sombrio, quebrado, que reflete o mundo fraturado em busca de verdade, de sentido e de um motivo para ter esperança. E talvez, só talvez,
Seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, nós não conseguimos parar de olhar para o abismo do Cavaleiro das Trevas. Porque, no fundo, é para nós mesmos que estamos olhando. Se você gostou deste nosso vídeo, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E até a próxima!